Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? De Benja elogiando bastante o Flamengo, que venceu o Vasco por 1 a 0 e praticamente já está na final aí do Campeonato Carioca. Vamos ver o que ele falou aí sobre o Mengão nesse vídeo, galera. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Flamengo ganhou do Vasco. Ava, qual a novidade? Cara, tá virando uma freguesia esse Flamengo e Vasco. Mas não dá, gente. A diferença entre um time e outro é absurda. Então, hoje em dia, quando joga Flamengo e Vasco, a pergunta não é quem ganha. A pergunta é de quanto o Flamengo vai ganhar. Hoje, foi só de 1 a 0. Caramba, velho, mas tá pro Vasco, hein? Agora é hora de campeonato carioca. Elia, presta atenção nesses números aqui, ó. Nos últimos 31 jogos contra o Vasco, o Flamengo perdeu apenas 2 vezes. Ontem, o rubro-negro ganhou mais uma e ficou pertinho da decisão do campeonato carioca. O clima quente de antes da bola rolar pareceu ter contagiado os jogadores diante de apenas 11 mil torcedores no estádio Newton Santos. Logo no primeiro minuto, confusão depois de Lucas Piton fazer falta em Wesley. 2 minutos depois, foi a vez de Pulgar pegar Felipe Coutinho e mais empurra-empurra. O primeiro tempo foi muito mais brigado do que jogado. A prova disso foi o número de cartões amarelos, 4 para o Vasco e 2 para o Flamengo. Nessa entrada de Wesley em Verratti, os vascaínos pediram a expulsão do lateral. Pulgar de falta e Léo Ortiz de cabeça tiraram o U da torcida rubro-negra. Do outro lado, Jair e depois Ryan também levaram perigo de fora da área. Mas a melhor chance da etapa inicial foi aparecer já aos 42 minutos. Coutinho serviu Ryan, que invadiu a área e finalizou para a defesa de Rossi. No rebote, Léo Ortiz tirou em cima da linha. O Fla voltou melhor no segundo tempo. Léo Jardim evitou o que seria um gol olímpico de Arrascaeta. Plata ganhou de João Vitor e rolou para Luiz Araújo, que isolou. Na tentativa seguinte, Luiz Araújo acertou a trave, até que aos 21 minutos, Bruno Henrique tirou da marcação e arriscou de canhota para fazer esse golaço. Muito feliz, olhei o Jardim adiantado, não tinha nenhum marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol. Bruno Henrique decidiu mais uma vez. Foi o 10º gol dele em 15 confrontos contra o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Clássico, os grandes jogadores aparecem, os jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Foram 2 lances que marcaram a partida. A expulsão do Wesley, que não aconteceu, e o gol do Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Valeu. O Vasco teve a chance de empatar no último lance do jogo. Paier cruzou e João Vitor cabeceou para a defesa de Rossi. Não é a primeira vez que acontece algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo. 1 a 0 Flamengo. E agora pode perder por até um gol de diferença no próximo sábado no Maracanã para avançar à final. Nenhuma vantagem. Sempre preparo uma semana pensando em ganhar do adversário que vem pro final de semana. Nunca vou falar para os jogadores, nós estamos com uma vantagem, não vamos atacar ou vamos mudar a nossa forma de jogar. Ao contrário, começo a semana como sempre, corrigindo e trabalhando em cima do nosso modelo. E mais perto do jogo começamos a trabalhar o plano de jogo em cima do que vai fazer o adversário. Então, não muda, para mim, não muda absolutamente nada. E também meu objetivo é fazer na cabeça dos jogadores que também não muda. Elia, uma vitória garantida com um golaço do Bruno Henrique. A gente falava aqui nos bastidores o quanto ele é impressionante. Já são 21 gols em clássicos pelo Flamengo. Ele se tornou o maior artilheiro do século XXI. Passou o Gabigol. Realmente, ele é diferente. Mas por quê?
porque é muito talento, né? O Bruno Henrique é um cara que, primeiro, ele é muito rápido. Segundo, ele é alto. Então, o Bruno Henrique, como é que você faz tantos gols? Você faz muitos gols se você tem todos os fundamentos aplicados. Como é que você tem a garantia que você tem bons fundamentos? Quando você é bom cabeceador, quando você é bom passador e fundamentalmente para o artilheiro, quando você é bom chutador. E quando você é bom chutador com as duas pernas. Então, olha só quantas virtudes esse cara que está aqui tem, né? Ele tem a possibilidade de chutar bem, ele tem a possibilidade de ser muito rápido. Como ele é alto, ele cabeceia muito bem. Então, todas essas virtudes transformam o Bruno Henrique nesse grande goleador, que é o maior goleador do Flamengo em clássicos, passando inclusive o Gabigol. Não tem os números aí, mas acho que ele fez 21 gols. 21 gols. 21 Por gols, isso né? se tornou o maior artilheiro. E a maior vítima é justamente o Vasco. 10 gols contra o Vasco. Ele arrebenta com o Vasco. E aí é o seguinte, você tem que respeitar um cara desse tamanho, e o Carille respeita, tanto respeita, que o tempo inteiro, o Bruno Henrique teve marcação e sobra, marcação e sobra, marcação e sobra. Ele sabia que o Bruno Henrique era o cara que poderia fazer a diferença. Outra coisa é um Bruno Henrique jogando por dentro. Eu sempre achei que o Bruno Henrique tinha que jogar só por fora, como aberto pela esquerda, como ponta, mas atacante, podendo até cortar para dentro, mas ficando mais preso na ala esquerda do ataque do Flamengo. E ele está fazendo muito sucesso jogando por dentro, numa vaga que foi deixada pelo Gabigol, numa vaga que foi deixada pelo Pedro, que está lesionado, numa vaga que foi conquistada pelo Plata, mas é interessante, o Plata hoje está jogando por dentro, mas um pouco mais recuado, exatamente para o Bruno Henrique poder fazer mais essa função de primeiro atacante do time do Flamengo. Isso é um mérito do Plata, é um mérito do Felipe Luiz, mas acima de tudo é o mérito do melhor elenco sul-americano, que é o elenco do Flamengo. Então, acho muito interessante que a gente valorize esse Flamengo, que a gente saiba como valorizar o Felipe, que a gente possa destacar a qualidade do Bruno Henrique, mas é fato. É um time que você faz 5 substituições e ele não cai de nível. Então, eu fico com pena do Carille. Porque aí ele olha para o lado e vê uma opção que é o Payet. Com todo respeito, um Payet fora de forma não pode engraxar o sapato do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, do Arrascaeta. Então, ele em forma já não tem a qualidade desses 3 que eu citei. Imagine não estando no ápice da sua forma. E aí a gente tem a garantia de que Payet e Felipe Coutinho não podem jogar juntos. Tanto é verdade que o Payet muito brevemente vai estar fora do time do Vasco, vai ser negociado. Outra coisa que eu acho interessante é entender que você tem que saber o seu tamanho, né, Gabi? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar muito mais sobre esse jogo, sobre as outras disputas ainda acontecendo no Campeonato Carioca. Mas... Agora, outro destaque, uma surpresa ontem, que surpresa absurda, o Flamengo ganhou do Vasco. Pra variar o Bruno Henrique, né? E o gol do Bruno Henrique, bicho. O que esse Bruno Henrique joga de bola é sacanagem. O que esse Bruno Henrique joga de bola contra o Vasco é mais sacanagem ainda. Olha isso, cara. Que gol, hein, Michel? Golaço. Não. Golaço. E olha, ontem nem gente tinha no Maracanã. 10 mil. Tudo bem, sábado mais. De carnaval. Não era Maracanã, não, Engenhão. Não foi Maracanã, desculpa. Foi no Engenhão. E era o mando do Vasco. Semana que vem, aí sim vai ser no Maracanã, com o mando do Flamengo, né? Agora, eu vou te falar, né, meu? Eu também não iria até o Engenhão outro vez jogo. Como não, pô? Teu time... Não dá. Saída... Quem mora na Zona Sul não dá. Sábado à noite de carnaval não dá. Agora o gramado tá um tapete. O Vasco não consegue mais ganhar do Flamengo. Quando você vai ver Flamengo e Vasco, você não pergunta quem vai ganhar, você pergunta de quanto vai ser. Ah, foi difícil, só 1-0, mas ganhou. Aí semana que vem tem mais um. O Flamengo vai ganhar de novo, ou você tem dúvida? Possivelmente. Ah, possivelmente. Mas é 99% Flamengo, 1% Vasco. Certeza. Ô, Michel. Diga. Tem Neymar e Yuri Alberto na pré-lista da convocação. Aconteceu ano passado e aconteceu no ano retrasado, né? Que foi aquele jogo do Flamengo, primeiro 2-0, jogou Libertadores, perdeu depois pro Fluminense de 4-1.
Eu queria falar uma coisa sobre o Vasco, os efeitos do que aconteceu ontem. Levaram o jogo para o Newton Santos, para o Engenhão e tal, perdeu o Vasco do mesmo jeito. Primeiro tempo o Vasco até foi perigoso, mas perdeu o jogo. Foram cerca de... Eu tive o cuidado de somar todos os ingressos comprados por visitantes em todos os setores do Maracanã no jogo passado da Taça Guanabara. O Vasco da Gama, a torcida do Vasco, que sempre comparecia, né, em um número expressivo contra o Flamengo, ao contrário do Botafogo, né, que mesmo quando era com todo o setor sul, não vai ninguém, foram 1.000 e poucos ingressos nesse recente Flamengo 1, Botafogo 0 no Campeonato Carioca. O Fluminense também às vezes vai, às vezes não vai, né? O Vasco levou 6.000 pessoas ao Maracanã, das 44.000 e poucas que apareceram lá. Um público muito pequeno. Eu vejo a torcida do Vasco para domingo, para o sábado que vem, totalmente desmobilizada. Totalmente. Tem gás 2-0, o time não inspira confiança. O clube dá o sinal de que o Maracanã é um habitat do Flamengo, não do Vasco, caindo numa tremenda contradição. Então esse jogo de sábado que vem, para o Vascaíno, tem tudo para ser um tremendo anticlímax, né? Olha o que fizeram com o Clássico, porque o Clássico, mesmo que um esteja mal, o outro bem, isso é histórico. É o Clássico. Tem um enfrentamento. O jogador cresce, a torcida apoia. Então, um erro crasso da gestão do Vasco da Gama, não tendo mobilizado a sua torcida e mantido o jogo do Maracanã, enfrentar o Flamengo com altivez. Você pode olha, o Roberto foi lembrado pelo André. Quem acompanhou os anos de ouro do time do Zico, lembra muito bem que o único time grande do Rio que enfrentava para valer, até o Zico saiu do Flamengo. Aí o Fluminense foi tricampeão carioca, mas o Zico já tinha ido para a Itália. Enquanto o Zico jogou no Flamengo, naquele período, 78 até 82 para 83, né, até o brasileiro vai de 83, que depois vai embora, o carioca acontece depois. Quem enfrentava o Flamengo de peito aberto, quem encarava o Flamengo, quem dificultava o Flamengo era o Vasco, porque tinha o Roberto. Mas a postura do Vasco era uma postura altiva. A torcida do Vasco ia para o Maracanã. O Vasco não tinha medo do Flamengo. Ele encarava o Flamengo. Quando o Vasco foge, de certa forma, foge entre aspas, né, para jogar no estádio do Botafogo, no estádio da prefeitura arrendado pelo Botafogo, né, e vai para lá, um gramado que o seu time também não está habituado, a sua torcida não está acostumada a ir. Se fosse São Januário, até poderia entender, não, São Januário é meu estádio, quero jogar em casa, quero fazer uma pressão, mas não pode. Não pode por conta do que aconteceu com a própria torcida do Vasco. Não só contra o Flamengo, mas em outros jogos. O pau cantou, quebraram tudo, o Vasco perdeu o mando de campo, essa coisa toda. Né? Então foram os próprios vascaínos que criaram isso. E paralelo a isso, tem a recuperação judicial. Eu até recomendo quem tiver interesse no tema, até é importante ler para entender, independentemente do time pelo qual as pessoas torcem. Eu coloquei até lá no meu Twitter, no X, né, o link para o texto do César Grafietti, em que ele fala da recuperação judicial do Vasco, né? E tem um dado aqui que é assustador. Ele pega os números do Vasco de dezembro de 23, a dívida é de 776 milhões. E aí, no comunicado da recuperação judicial, fala-se de uma dívida de 1,4 bilhão. Ou seja, a dívida dobrou em 12 meses. Gente, estamos falando de SAF. SAF se endividam. O buraco do Vasco, o buraco no qual o Vasco se meteu, é gravíssimo. E ele explica que a dívida internacional vai para a FIFA, não entra na recuperação judicial, punições da FIFA, se não pagar, pode tomar do mesmo jeito. É um paliativo. Você ganha um tempo para respirar, para você começar a tentar pagar a dívida, mas como pagar essa dívida? O que fazer? Então, se o grande rival do Flamengo, o Vasco da Gama, está numa situação dificílima. E quando ele perde até a coragem de enfrentar o Flamengo, de peitar o Flamengo, como fazia nos tempos do Roberto, crescendo nesses momentos, contando com a sua torcida, indo para o Maracanã de forma aguerrida, e vá para o estádio Newton Santos, Engenhão, para tentar nivelar por baixo, é de um apequenamento terrível. E perde do mesmo jeito. Tivesse vencido, alguém poderia falar, não, mas nós ganhamos o jogo. E tal. Mas não ganhou, perdeu de novo. E só conseguiu fazer um jogo mais parelho, ou até sendo melhor em momentos do primeiro tempo, apelando, como eu falei, para o modo Fluminense, que é picota o jogo, reclama do juiz, faz falta, dá porrada, toma porrada, e o Flamengo tolamente cai sempre nessa pilha. Impressionante como sempre cai nessa pilha. No segundo, o Flamengo joga e ganha. E controla o jogo, né? O jogo estava totalmente controlado em dado momento e não fez o segundo gol. Por detalhe, poderia ter feito 2-0. Eu lamento muito isso, porque a gente vê um grande clássico perdendo força, os duelos Vasco-Flamengo, Flamengo-Vasco perdendo força e sem perspectiva de mudança. Zero perspectiva de mudança. Isso é muito importante as pessoas entenderem, especialmente nessa era em que alguns iludidos acham que a SAF resolve tudo, é só ver a SAF que você vai, sabe, vem o gênio com a varinha de condão lá, o Mago Merlin, como diria o Apolinho, plim, aí vira um timaço. Não é assim.
problemas outros aparecem, no caso do Vasco, eles são muito evidentes. Eu só lamento, eu acho uma pena, porque eu cresci no Vasco Flamengo como um grande clássico. Para mim, o Vasco é o maior rival do Flamengo. Não é o Fluminense, para mim, não é o Botafogo, é o Vasco. E o que a gente vê hoje é um enfraquecimento desse clássico. É muito triste isso. Uma pena mesmo. Lamento profundamente. E falo isso do fundo do coração. Não estou sendo irônico, nada. Acho que alguns Zé Maria acham que eu estou irônico. Não estou ironizando, estou lamentando mesmo. Porque assim como o André quer ver o Fla-Flu, porque tem mais peso, eu preferia ver ontem um jogo mais equilibrado no Maracanã cheio. E não aquele espetáculo melancólico naquele piso de plástico artificial no estádio deserto. Aquilo é melancólico. Flamengo e Vasco Flamengo, para mim, é outra coisa. Então, a magia do Clássico dos Milhões, ela está se perdendo. E isso é muito ruim para o futebol do Rio de Janeiro. Não é bom nem para o Flamengo, gente. Não é bom nem para o Flamengo. Nunca é bom o enfraquecimento total dos rivais a ponto de você não ter mais esses embates que marcaram a época, que fizeram alegria e tristeza de tanta gente, porque o futebol é feito disso, né? Pena mesmo. Até o Eurico Miranda constatou isso. Ele, ali no início dos anos 90, ele, até quando o Vasco foi tricampeão, ele entrou ali com caixa d'água de querer destruir os demais, mas depois ele viu que isso não era bom para o Vasco. Depois ele deu uma entrevista dizendo, não falou nesses termos, mas reconheceu, falando, não, mas é importante que os outros também... Foi quando questionaram a ele por que ele tinha ajudado o Fluminense, né? E aí ele falou que ele já tinha pensado durante um tempo que ele queria o Vasco soberano e os outros no fundo do poço, mas que ele viu que isso não era bom pro Vasco nem pro futebol carioca. Eu acho que é um pouco isso. Você não é que você torça pro outro clube, não é que você queira o outro clube forte igual o seu ou que vença o seu, mas que a coisa tem um sentido, que a rivalidade permaneça, para que a coisa se mantenha, né? Para que a roda continue girando e você vê mais gente envolvida com futebol, porque daqui a pouco, gente, essa garotada aí, ela não tem paciência para ver 1h30 de futebol. Eles gostam dessas coisas aí, sei lá, de reis de não sei o quê, e videogame, não sei o quê. Aí o Florentino Pérez fala em diminuir o tempo do jogo de futebol, é por causa disso. É por conta dessas questões. Tem uma geração que tem uma visão diferente, e se o futebol for ficando cada vez mais nicho, e todo mundo vendo só o seu lado e o espetáculo perdendo sentido, estou falando mais no sentido aqui do Brasil mesmo, vai ser um esporte de velho, né? E não é isso que se quer, né? O que se quer é todo mundo, mais gente gostando de futebol para a coisa continuar fazendo sentido e a roda girando. André, vou até te colocar. A imprensa aí repercutindo sobre o Flamengo aí, né? Que acabou vencendo o Vasco no jogo aí que a maioria dos comentaristas, né, tinha falado, né, que o Flamengo era favorito, né, para esse jogo, amplo favorito, e que venceria, né. A única chance do Vasco, né, foi eles apostar no gramado sintético, onde o Flamengo teria que poupar muitos jogadores, né, e poupou realmente muitos jogadores, mas mesmo assim o nível do Flamengo foi muito alto, né, dá para ver aí nas peças, né, que o Flamengo tem, tanto as que entraram como titular, como as que estavam na reserva, né, que foi entrando no decorrer do jogo, né. Então o Flamengo, ele é amplamente, né, favorito para ganhar o Campeonato Carioca e também os outros títulos, né, durante esse ano, né? Então vimos aí que a imprensa, né, ela vem sendo assertiva nesse caso, né, e isso tudo se deve também a Felipe Luiz. Felipe Luiz é um cara aí que ele meio que, vamos dizer assim, aumentou o patamar do Flamengo, né, porque o time Flamengo já tinha um time bom, mas faltava alguém que comandasse de uma forma correta, né, e também assertiva, e isso aconteceu aí, né, com Felipe Luiz. Felipe Luiz aí, ele é um gênio, né, ele quando jogador, ele já mostrava isso, e agora também como técnico vem aí, né, ganhando bastante elogios aí da mídia esportiva no mundo todo. Qual a sua opinião, torcedor, sobre o próximo jogo, né, qual o seu palpite para esse jogo também? Lembrando que o Flamengo ainda pode perder de 1-0, que se classifica aí, né, para a final do Campeonato Carioca. Então, dê sua opinião pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, galera. Agora valeu e até o próximo vídeo.